Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos um novo episódio da série Solved. Como vos disse no vídeo anterior, eu estou de volta ao YouTube e claro que tinha sem dúvida alguma de vos trazer um novo episódio da série Solved, e para o episódio de hoje eu decidi trazer-vos um caso que vocês já me pediram imenso para falar aqui no canal, que é o caso da Emma Walker. Este caso é um daqueles casos que realmente me incomoda imenso a vários níveis, é um caso realmente complicado e que faz pensar em várias coisas. Claro que mais à frente vocês já vão perceber o porquê à medida que eu for falando acerca deste caso, mas sem dúvida alguma que é um caso que faz realmente pensar em certas coisas. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto também se estão entusiasmados com o regresso desta série, e vamos então passar para este vídeo. A Emma Jane Walker nasceu no dia 20 de março de 2000 e os pais dela chamavam-se Mark Walker e Jill Walker, e ela tinha também um irmão que se chamava Evan, e todos viviam em Knoxville, em Tennessee. A Emma era conhecida por ser uma pessoa muito querida, muito simpática, ela dava-se muito facilmente com toda a gente e toda a gente só tinha coisas boas a dizer em relação à Emma. A Emma fazia voluntariado e fazia também voluntariado num canil e, portanto, ela era realmente uma pessoa que gostava sempre de ajudar os outros. A profissão de sonho dela era tornar-se enfermeira, o que eu também acho que diz muito sobre a personalidade dela e o facto de ela querer ajudar as outras pessoas, mais especificamente a tratar de bebés prematuros, porque ela adorava crianças, então o grande sonho dela era esse. Em 2014 a Emma entrou para o Central High School e é engraçado porque ela era cheerleader, mas ela nesse ano que entrou para o liceu, ela foi a única pessoa do primeiro ano a conseguir entrar para a equipe de cheerleader, e ela realmente adorava ser cheerleader e ela era também uma aluna de honra, portanto era uma pessoa que tirava boas notas, estava envolvida também na equipa, portanto ela era uma pessoa bastante popular. E é engraçado porque em entrevistas que eu vi com amigos dela e tudo mais, que eles contam que muitas das pessoas que não conheciam a Emma achavam sempre que ela era assim um bocadinho, sei lá, por fazer parte da equipa de cheerleaders, que ela se calhar fosse um bocadinho arrogante, um bocado convencida. No entanto, toda a gente diz que quando a conhecia, que ela era totalmente o oposto daquilo que as pessoas idealizavam ao início, que ela era realmente uma pessoa muito querida, muito simples e que se dava com toda a gente. Nesse mesmo ano que a Emma entrou para o Central High School, ela conheceu um rapaz que se chamava Riley. O Riley era 2 anos mais velho do que a Emma, portanto na altura em que eles se conheceram o Riley tinha 16 anos e a Emma tinha 14, e a Emma achou o Riley um rapaz super giro, super interessante. O Riley fazia parte da equipa de futebol do liceu e ele era uma pessoa que era um bom aluno, era também uma pessoa simples, vá. Todas as pessoas que o conheciam diziam que ele era um bocado de boy next door, que é uma expressão que se utiliza muito nos Estados Unidos da América, que é um bocado tipo aquele rapaz perfeitinho e tudo mais. E para além disto tudo, ele era também um bocado nerd, pelo que se diz. Ele sempre foi um rapaz que gostava muito de Star Wars. Só mais tarde é que ele começou a ganhar um certo interesse pelo desporto e foi quando ele entrou para a equipa de futebol e, portanto, ele também era bastante popular no liceu. Então, na altura que o Riley e que a Emma se conheceram, tanto um como o outro ficaram muito interessados. No entanto, havia um pequeno problema. O Riley tinha namorado. No entanto, isto também não os impediu de ficarem juntos, porque o Riley muito rapidamente acabou com a namorada para ficar com a Emma. Apesar do Riley ter acabado com a namorada para ficar com a Emma, aconteceu uma coisa um bocado estranha, que foi, antes de eles acabarem, o Riley tinha-lhe prometido que a levava ao baile de finalistas, e seria de esperar que esta promessa ficasse um bocado tipo quebrada a partir do momento em que eles acabassem, mas não, o Riley manteve essa promessa e, portanto, nesse ano em que ele começou a namorar com a Emma, ele levou a ex-namorada ao baile de finalistas e só levou a Emma ao baile de finalistas no ano seguinte. Portanto, isto é um bocado estranho, eu não sei quanto a vocês, mas na altura os pais da Emma souberam disto, não é? E eles até disseram à Emma que isso não era muito bom sinal, mas a Emma era uma rapariga que era muito decidida, era muito das suas próprias decisões, era uma pessoa que era um bocado teimosa e gostava de aprender as coisas por ela. Na altura em que isto aconteceu, isto deu mesmo assim um pequeno alerta para os pais da Emma, porque eles acharam realmente estranho como é que ele estava a namorar com a Emma e ainda assim, tipo, quis levar a outra ao baile. É um bocado estranho, não é? Porque fez os pais perguntarem-se um bocado se ele estaria realmente só com a Emma ou se estaria também um bocado ainda interessado na ex-namorada, o que na minha opinião é bastante compreensível, ok? Eu não acho normal uma pessoa estar a namorar com uma e levar ao baile de finalistas a ex-namorada. É estranho.
Seja como for, isto aconteceu e não foi suficiente para causar problemas no namoro do Riley e da Emma, portanto, como podem perceber, eles eram vistos como um casal perfeito, de certa forma, porque é um bocado aquela ideia de casal de sonho dos Estados Unidos da América, que é o rapaz que anda na equipa de futebol, a rapariga que faz parte das cheerleaders, e então eles eram realmente vistos como um casal perfeito. No entanto, nem tudo era perfeito. Chegou uma altura em que o Riley e a Emma começaram a entrar num ciclo um bocado vicioso. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque eles começaram a entrar numa fase em que o relacionamento deles era realmente muito instável. Eles acabavam e depois voltavam. Acabavam, depois voltavam. Estava tudo mal, depois estava tudo bem. Acabavam e voltavam. E isto foi durante os 2 anos em que eles estiveram juntos. Na altura, os amigos da Emma começaram a perceber que a relação entre eles os dois não era assim tão perfeita como parecia ser, porque eles começaram a notar que o Riley não se queria dar com os amigos da Emma, começaram a notar que ele estava sempre a dizer à Emma o que vestir e o que não vestir, porque ele achava que havia certas roupas que ela punha que ele não queria que ela vestisse porque podia provocar outros rapazes. Já para não falar que quando a Emma ia sair com amigos dela, o Riley estava constantemente a bombardear o telemóvel dela com mensagens. Portanto, a relação deles estava a começar a entrar por um caminho um bocado tóxico, porque o Riley começou a ficar realmente muito possessivo com a Emma. Ele estava sempre a controlá-la, como eu já disse, inclusive ele ia para o trabalho dela e ficava lá sentado fora à espera que ela saísse, portanto quase como se ele só quisesse que tivessem eles os dois. Ele não queria que ela se desse com os amigos, nem nada do género, sempre tentou controlar muito isso e realmente os amigos da Emma começaram-se a perceber isso. E a partir daqui a situação só começou a piorar, porque o Riley começou a enviar mensagens à Emma no Snapchat, mensagens muito agressivas a dizer que para ele ela estava morta, que se ela não quisesse voltar para ele, que ele ia cometer suicídio. Portanto, ele começou realmente a fazer uma pressão psicológica muito grande à Emma e as pessoas ao redor deles começaram-se a perceber que de facto aquilo era uma relação muito tóxica. Os pais da Emma perceberam-se de que isto estava a acontecer, eles eram pais muito atentos e estavam realmente preocupados com a filha, porque eles não confiavam no Riley. A partir do momento em que o Riley levou a ex-namorada ao baile, em vez de levar a filha deles, eles começaram logo a ter assim um pressentimento estranho e eles não estavam assim a gostar muito da relação da Emma com o Riley, e então eles começaram a perceber que tinham de interferir, porque a relação estava a começar a ser demasiado tóxica para a filha deles. Eles decidiram então interferir e proibiram o Riley de ir lá para a casa deles e tiraram também o telemóvel à Emma para evitar que a Emma trocasse mensagens com o Riley. Apesar do esforço dos pais da Emma, a Emma e o Riley continuaram a falar, porque o Riley ofereceu à Emma um iPod e o iPod dava para trocar mensagens e, portanto, eles continuavam a falar um com o outro sem os pais da Emma saberem. Ao fim de 2 anos, portanto em 2016, o Riley entrou para a faculdade e ele foi para uma faculdade em Maryville. Isto para os pais da Emma não poderia ter sido uma melhor notícia, não é? Porque Maryville ficava a 1h30 do Tennessee de carro, e então eles viram aqui realmente uma oportunidade para ver se eles se afastavam de vez, uma vez que não iam conseguir estar juntos tantas vezes como antigamente. Nesta altura os pais da Emma estavam mesmo a acompanhá-la, ela estava proibida de sair de casa, portanto ela só saía para ir para a escola e para o trabalho, e quando ela ia, normalmente eram sempre os pais dela que a levavam e que a traziam para casa, e eles começaram-se a perceber de que isto estava a começar a dar resultado, porque a Emma aos poucos e poucos já estava a começar a ser mais como ela era antigamente. Um pouco antes da altura de Natal, a Emma viu no Snapchat fotos do Riley com outras raparigas que também andavam no campus onde ele estava, e eu não sei ao certo que imagens são estas, o que é que ela viu ao certo, ninguém sabe, mas uma coisa que é certa é que a Emma ficou muito irritada com o Riley por ele andar com outras raparigas, e para ela foi a gota d'água. Portanto, ela terminou mesmo tudo com o Riley. O Riley não aceitou nada bem a situação com a Emma e ele inclusive tentou suicidar-se. Ele tomou um montão de comprimidos e depois bebeu álcool, mas felizmente sobreviveu. No dia 18 de novembro, que calhava uma sexta-feira, ia haver um grande jogo na escola da Emma, e o plano era, depois do jogo, existir então uma festa onde toda a gente da escola ia, e a Emma foi convidada. E na altura, como a Emma já não estava com o Riley e os pais notaram que ela já estava mais feliz e que já parecia ser mais ela própria, eles deram autorização então para ela ir à festa. E então a Emma estava na festa com os seus amigos, e por volta das 11h30 da noite ela recebeu uma mensagem muito estranha
que basicamente vinha de um número desconhecido e que dizia que estavam com uma pessoa que ela gostava muito e que se ela não cooperasse que eles iam magoá-lo, e na altura a Emma pensou que aquilo era uma partida, possivelmente era algum amigo do Riley a mandar mensagem para se meterem com ela ou algo do género, apesar dela ter ficado um bocado assustada, mas ela acreditou mesmo que aquilo possivelmente era uma partida. No entanto, passado alguns minutos, a Emma volta a receber uma mensagem do mesmo número que lhe dizia então que essa pessoa que ela gostava muito estava numa vala ao pé da casa onde ela estava a ter uma festa e que era realmente triste que ela já não desse valor a essa pessoa, que já não quisesse saber da vida dessa pessoa, e nesta altura a Emma começou a ficar um bocado preocupada, ela e as amigas dela, porque começaram a ficar naquela de, ok, isto é uma partida, será que está mesmo ali alguém? E então elas decidiram sair então da festa e à frente da casa onde elas estavam a ter essa festa estava um homem deitado no chão de cabeça para baixo. Quando elas se aproximaram, elas perceberam que era o Riley e o Riley tipo começou a acordar, estava super confuso, dizia que não sabia o que é que se passava, ficava assim com a mão na cabeça como se alguém lhe tivesse batido na cabeça. Ele disse que não se lembra de absolutamente nada, que só se lembrava de o terem posto dentro de uma carrinha e que de repente ele acordou ali. Nesta altura a Emma estava super confusa, ela começou a chorar, ela disse para ele alargar, para parar com isto, portanto ela no fundo não acreditou nessa história do rapto, porque ele disse que tinha sido raptado, ela não acreditou, ela achou que era mais uma tentativa do Riley tentar se aproximar dela e de chamar a atenção, e ela disse mesmo, larga-me, acabou, não quero mais nada contigo, e foi-se embora. E logo a seguir o Riley ligou para um amigo dele que se chama Noah e explicou-lhe o que tinha acontecido e pediu para ele ir pescá-lo, mas nem o Noah estava a acreditar muito na história que ele estava a contar, porque a história estava muito mal contada e não fazia sentido absolutamente nenhum. Na manhã seguinte a Emma estava sozinha em casa e ela estava a arranjar-se para se ir encontrar com a sua mãe, que a sua mãe estava à espera dela num sítio qualquer e elas iam se encontrar, mas a Emma de repente ouviu alguém a bater na porta com muita força e ela ficou muito assustada porque ela estava sozinha em casa, ela não fazia ideia de quem que era esta pessoa, e então ela enviou uma mensagem ao Riley e ela basicamente na mensagem dizia: eu odeio-te, mas preciso de ti. E basicamente o Riley foi a correr ter com ela para ver o que é que se passava. E então o Riley foi ter com a Emma e ela explicou-lhe o que é que tinha acontecido. Ela estava muito assustada porque ela não sabia quem é que era aquele homem, que era um homem que estava todo vestido de preto a bater-lhe na porta, e ela ficou mesmo assustada e então eles estavam ali a conversar. A mãe da Emma começou a achar estranho o facto da Emma não ter aparecido e então ela foi para casa, e foi então quando ela viu o Riley e a Emma sentados na rua a falarem um com o outro, e a mãe da Emma não ficou muito satisfeita quando viu isso e então ela chegou ao pé deles e disse ao Riley para se ir embora, e assim foi, ele foi-se embora. Este fim de semana foi realmente um fim de semana muito intenso para a Emma, porque na sexta-feira aconteceu aquilo que aconteceu, do Riley ter sido raptado, no dia seguinte estar a ser perseguida por um homem todo vestido de preto e enfim, foi tudo too much para ela e ela estava um bocado assustada, e então no dia seguinte, portanto no domingo, o pai da Emma e a mãe da Emma levaram-na até ao trabalho, portanto eles estiveram sempre a acompanhá-la porque ela estava um bocado com medo de andar sozinha na rua, e inclusive existem fotos dessa tarde porque a Emma foi até comer um gelado com o pai. O pai da Emma diz que ela nessa tarde já parecia estar melhor, mais calma, mais feliz, portanto fez-lhe bem também passar aquele momento com a família dela, e nessa noite então quando eles chegaram a casa, como qualquer outra noite normal, foram então todos dormir porque no dia seguinte era dia de aulas. Durante a noite a família já estava toda a dormir quando de repente o pai da Emma ouviu um barulho muito estranho, como se alguém estivesse a bater nas portas, como se alguém batesse assim uma porta com muita força, mas ele não ligou assim muito e então voltou a dormir. No entanto, passado algum tempo, ele voltou a ouvir outro barulho. Quando o pai da Emma ouviu este segundo barulho, ele começou a achar estranho porque era um barulho como se alguém estivesse dentro de casa a bater portas, e então ele aí levantou-se e foi ver então o quarto dos seus filhos para ver se estava tudo bem, e a Emma estava a dormir, o Ivan estava a dormir, a casa estava super normal, não parecia haver assim nada fora do vulgar, sabem? E então ele começou a pensar que provavelmente eram coisas da cabeça dele e decidiu então voltar para a cama. Na manhã seguinte os pais de Emma acordaram e estavam na sua rotina matinal normal, a fazer o pequeno almoço e tudo mais, e a mãe da Emma foi então ao quarto dela para acordar como fazia todas as manhãs de escola, e a Emma era uma pessoa que acordava muito facilmente, era uma pessoa muito ao contrário de mim. Eu normalmente venho ao meu quarto acordar-me e eu não acordo por nada deste mundo, eu posso estar, enfim, a ouvir 7 despertadores
eu não estou realmente a ouvi-los, eu continuo a dormir. A Emma não, a Emma era uma pessoa muito matinal, acordava super bem e bastava a mãe dela dizer Emma, acorda, e ela acordava. E então ela começou a achar estranho porque ela foi ao quarto dela, chamou-a uma vez e ela não se levantava. E então a mãe dela voltou ao quarto e chamou-a, ela nada, começou a abanar-lhe as pernas e ela nada. E foi quando a mãe da Emma se aproximou dela que percebeu que a Emma estava sem pulsação e, como devem estar a imaginar, entrou num estado muito grande de aflição e ligou imediatamente para o 911, portanto para o 112. You said that she's non-responsive? Infelizmente, quando o 112 chegou, a Emma já estava sem vida e, enfim, a notícia correu super rápido, já toda a gente sabia o que é que tinha acontecido. Inicialmente as pessoas começaram a achar que a Emma se tinha suicidado ou que tinha sofrido uma overdose ou então até mesmo que tivesse sido uma causa natural. E então não se sabia ao certo o que é que tinha acontecido, só passado algum tempo é que apareceram os investigadores na casa da Emma. Nessa altura o Riley começou a receber muitas mensagens de pessoas a darem as suas condolências, ele ficou completamente à toa, como assim, o que é que se passa? E quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele foi para as redes sociais e deixou mensagens para a Emma a dizer que ela estaria num sítio melhor, que amava muito. Portanto, mensagens deste género. Os detetives chegaram então à casa da Emma e eles inicialmente tinham várias hipóteses. Eles achavam que podia ter sido suicídio, overdose ou causa natural, como eu já vos tinha dito anteriormente, porque quando o corpo da Emma foi encontrado, a Emma estava deitada na cama e existia algum sangue na almofada, mas ninguém sabia ao certo onde é que tinha vindo o sangue. E foi então quando os detetives perceberam que existiam 2 buracos na parede e esses buracos tinham sido provocados por balas. E aqui o caso mudou por completo, porque aquilo que parecia ao início ter sido um acidente ou um suicídio era na realidade um homicídio. A polícia começou então a investigar o homicídio da Emma e começaram por fazer perguntas aos amigos próximos da Emma e perguntaram se existia alguém que pudesse querer fazer mal à Emma e toda a gente referia o nome do Riley. Em muito pouco tempo o Riley tornou-se uma pessoa de interesse para a polícia, porque com qualquer pessoa que eles falassem, toda a gente falava no nome dele e na altura os amigos do Riley também estavam bastante preocupados com ele porque não sabiam ao certo como é que ele ia reagir, porque ele ainda há pouco tempo se tinha tentado suicidar e agora de repente a pessoa que ele ama morre e então eles também estavam bastante preocupados com ele e estavam tão preocupados que o Alex, que é um amigo do Riley, contou uma coisa muito interessante à polícia. Um amigo do Riley, que era o Alex, contou à polícia que o Riley tinha uma arma e ele soube disto porque no sábado, portanto na noite anterior, no dia anterior ao homicídio da Emma, o Riley contou a Alex que tinha roubado a arma do seu avô e os amigos ficaram de jeito, porque é que roubaste a arma do teu avô, porque é que andas com uma arma? E ele disse que tinha a arma para se proteger porque ele ficou muito assustado com o rapto que lhe aconteceu e os amigos acharam aquilo tudo um bocado estranho e definitivamente estavam preocupados porque sabiam que o amigo tinha tentado cometer suicídio e que agora andava com uma arma. Eu, se tivesse um amigo que tivesse tentado cometer suicídio e que tivesse com uma arma, eu também ficaria preocupada, portanto eu compreendo perfeitamente o porquê deles também terem contado à polícia, porque eles começaram a achar aquilo tudo muito estranho. E portanto no próprio dia em que a Emma foi encontrada, o Riley já era considerado uma pessoa de interesse para a polícia e eles fizeram então um interrogatório e este interrogatório, deixem-me dizer-vos já que foi muito estranho. A primeira coisa que eu quero dizer sobre este interrogatório foi a cena mais estranha que eu já vi, a sério, que foi a polícia estar a falar sobre a Emma e o Riley estar a referir-se à Emma como The Girl, que é a rapariga. Não faz sentido nenhum, eles faziam perguntas sobre a Emma e ele nunca dizia o nome dela. The girl, she texted me. Which girl? The one that passed away. Oh, okay. What's her name? Emma. Como é óbvio, a polícia também perguntou ao Riley onde é que ele esteve durante a noite de domingo e o Riley disse que estava em Maryville, portanto, onde ele andava na faculdade, ou seja, ele estava a 1h30 de distância da Emma, portanto ele não poderia ter cometido o homicídio e ele explicou também à polícia que ele enviou-lhe imensas mensagens durante essa noite, mas que ela não respondia e que eventualmente virou-se para ele e disse que tinha mesmo acabado, que não queria ter mais nada a ver com ele e que o bloqueou. Just told her how much I loved her and that I was sorry that she didn't want
what we had anymore. She said she didn't even care about the relationship anymore. She said she cared about me, she loved me, but she didn't care to be with me anymore. E ele naquele momento ficou completamente devastado porque ele não queria acabar o relacionamento com a Emma e então ele disse à polícia que ficou durante essa noite no carro simplesmente a chorar e a olhar para fotografias antigas dos dois. A polícia perguntou-lhe também pela arma e ele disse que não tinha arma nenhuma e a polícia disse que isso era muito estranho porque um amigo dele lhes tinha dito que ele tinha a arma do seu avô e ele ficou super confuso a dizer que não sabia porque é que ele ia dizer uma coisa dessas, porque ele não sabia de arma nenhuma. Ao longo do interrogatório o Riley mentiu imenso para a polícia e a polícia tinha a noção disto porque eles sabiam perfeitamente que existia uma arma, só não sabiam aonde e sabiam também perfeitamente que o Riley estava a mentir relativamente ao seu alibi. Isto porque a polícia conseguiu recuperar dados do telemóvel do Riley que diziam que o Riley, naquela hora em que aconteceu o homicídio, ele estava muito próximo da casa da Emma. Uma coisa que também não ajudou nada o Riley nesta situação toda foi outra coisa que o Noah, que também é um amigo do Riley, contou à polícia, que foi o facto do Riley lhe ter perguntado se ele sabia como tirar impressões digitais de uma arma e o Noah ficou super confuso, o género tipo, não sei, porque é que queres saber isso? E o Riley disse basicamente que era um amigo dele da faculdade, que queria saber, era só para saber se ele sabia e ele disse, não sei. I hope to God I'm not a suspect in her death. Did I say you were? I hope you don't think it, because I wouldn't hurt that girl for, I would hurt myself if I hurt her, and that's what I've done. Did you shoot into Emma's house? No, sir. Quando o Riley saiu do interrogatório, a primeira coisa que ele fez foi enviar uma mensagem ao Noah, que é o seu amigo, a perguntar o porquê dele ter dito à polícia a história da arma e das impressões digitais. E o Noah basicamente disse-lhe que se ele era inocente, que se ele não tinha nada a esconder, que não sabia o porquê dele estar tão preocupado com isso, que basicamente isso não interessava, que ele só contou porque achava importante ser contado. Inclusive a mãe do Riley perguntou-lhe onde é que estava essa arma e o Riley disse também que não sabia onde é que estava a arma, que não existia arma nenhuma. Foi aqui que os amigos do Riley começaram realmente a desconfiar dele, porque eles achavam estranho o facto de ele dizer uma coisa a eles e depois dizer outra à mãe e depois dizer outra à polícia, e eles começaram realmente a desconfiar que o Riley poderia estar envolvido no homicídio da Emma. E uma coisa que fez os amigos do Riley acreditarem ainda mais que ele era o culpado pela morte da Emma foi o facto de ele ter pedido aos amigos para pararem de falar com a polícia, para não contarem mais nada, e disse-lhes que se queria livrar da arma. Portanto, a arma existia, ele tinha mesmo a arma do avô e disse aos amigos que se queria livrar da arma, e foi aqui então que os amigos do Riley, o Noah e o Alex, fizeram uma coisa que eu pessoalmente acho muito corajoso, que foi ir contar à polícia toda esta informação. Eu digo que eles foram realmente muito corajosos porque o Noah e o Alex juntaram-se com a polícia e montaram uma operação para apanhar a arma do Riley, que se acreditava na altura ser realmente a arma do crime, apesar de ainda não se ter a certeza, mas eles acreditavam mesmo que ele era culpado e então juntaram-se à polícia para apanhar a arma. Começou então esta operação com a polícia e os amigos do Riley foram ter com ele à casa dele para jogarem e conversarem um bocadinho. O que o Riley não sabia era que o Noah e o Alex estavam cheios de microfones e que tinham uma câmera e que enquanto eles estavam os três a falar, que a polícia estava a ver e a ouvir tudo. Eventualmente o assunto da Emma surgiu em conversa e o Riley disse aos amigos que ele nem conseguia pensar no facto de ela não estar cá, que ele estava realmente preocupado era com o facto de poder vir a ser preso por um crime que ele não cometeu e que ele só se queria livrar daquela arma porque a polícia não podia ver aquela arma, senão iam arranjar forma de o acusar. I'm sorry about Emma, dog. I want to be so upset and I can't because I'm more worried about getting arrested and putting away for murder that I didn't commit. And never in my life would I kill someone that I love that much. Love you, bro. It sucks you gotta deal with all this, man. I'm trusting you guys, like, with my life because, I mean, this is 70 years in jail if I get convicted of something I didn't do. So why can't you just give him a gun? It just needs to be gone. For whatever reason, it just needs to be gone. You guys don't have to come with me if you don't want to.
I mean, I got your back, man. If it's in the Tennessee River, they will never find it. E então os amigos do Riley disseram-lhe que iam ajudá-lo a livrar-se da arma e o plano era mandarem a arma para o rio do Tennessee. Durante essa noite eles combinaram então com o Riley e foram os três no carro do Alex e o próprio carro estava cheio de microfones. Portanto, a polícia estava a acompanhar todos os passinhos deles, os três, e o Alex e o Noah estavam um bocado nervosos, não é? Porque eles sabiam disso e eles estavam cheios de microfones também no casaco. Inclusive eu vi uma entrevista do Alex em que ele dizia que era um bocado desconfortável porque houve alturas em que ele queria tirar o casaco e que não podia por causa dos microfones. Mas pronto, eles essa noite foram então os três no carro e a arma estava num saco de plástico na parte de trás do carro. E eles, antes de largarem a arma, eles foram até a um drive fast food para comerem os três, tiveram lá um bocadinho e foi então quando eles se dirigiram para um parque de estacionamento perto do rio. Pelo que eu consegui perceber, este parque de estacionamento era um parque de estacionamento privado, dá-me a ideia que devia ser pertencente a um condomínio ou algo do género, porque o Alex sabia o código, porque ele costumava fazer lá entregas e então eles conseguiram entrar. Quando eles chegaram então ao pé do rio, o Riley tirou a arma do saco de plástico e nesta altura o Noah e o Alex começaram a ficar nervosos porque a polícia nunca mais aparecia e eles tinham combinado com a polícia que o momento ideal para eles aparecerem seria quando a arma ficasse à vista e eles nunca mais apareciam e então o Alex teve assim um instinto de pegar na arma só para, I don't know, eu não sei ao certo se ele se queria sentir mais seguro ou estava a querer deixar passar algum tempo antes de ele tirar a arma, mas ele pegou na arma e ficou assustado porque de repente o Riley tirou-lhe a arma com muita força das mãos e eu acho que eles ali tremeram um bocadinho porque acho que naquele momento eles devem ter ficado um bocadinho com medo do seu amigo, mas pronto, também não deu assim muito tempo para nada porque assim que o Riley lhe tirou a arma das mãos, a polícia apareceu. Assim que a polícia apanhou o Riley com a arma na mão, o Riley foi imediatamente preso e mais tarde foi acusado de homicídio em primeiro grau porque realmente foi comprovado que a arma que o Riley tinha sido a arma usada no homicídio. Uma coisa também muito interessante que a polícia encontrou foi o saco onde a arma estava. Esse saco tinha mais provas e uma delas era uma roupa preta que, caso vocês não se recordem, eu há bocadinho disse-vos que a Emma tinha sido perseguida por um homem vestido de preto e, ao que tudo indica, esse homem era o Riley. E então a polícia conseguiu realmente perceber que todos estes eventos desse fim de semana tinham sido provocados pelo Riley, tanto a história do rapto como a história do homem que estava a perseguir a Emma, como também o próprio homicídio. E como eu disse então anteriormente, malta, ele foi acusado de homicídio em primeiro grau e o seu julgamento foi a maio de 2018 e a defesa dele veio basicamente dizer que ele não devia ser acusado de homicídio de primeiro grau porque ele não quis intencionalmente cometer aquele homicídio. Basicamente o que eles disseram foi que o Riley amava muito a Emma e que estava constantemente a tentar arranjar situações que a fizessem sentir que ela estava em perigo e que ela sentisse que precisava do Riley na vida dela. Relativamente ao homicídio, a defesa disse também que o Riley não fazia ideia que as balas passavam pela parede. Disseram também que ele não tinha intenção de matar a Emma e que a ideia dele era simplesmente dar uns tiros para ela se assustar e para ela chamar o Riley para a proteger. O que, na minha opinião, faz e não faz sentido. Eu digo isto porque, por um lado, até faz sentido, por outro não faz, exatamente devido ao que a acusação disse a seguir, que foi o facto das balas terem sido tão precisas contra a cama da Emma. Mas pronto, eu já digo mais à frente o que é que eu acho, ok? Primeiro deixem-me só acabar o caso. E a conclusão deste caso foi então que foram a julgamento. O caso da defesa foi esse que eu já vos disse e o da acusação exatamente o contrário, não é? Dizerem que o homicídio tinha sido premeditado. No fim do julgamento saiu então o verdicto. In count one, charging the defendant with first-degree murder. Did the jury reach a verdict? Yes, we did. What is your verdict? Guilty. You hear guilty? What's that moment like?
Relieved? It's a sense of relief. E o veredito dizia então que o Riley era culpado pelo homicídio em primeiro grau e ele foi então condenado à prisão perpétua. No entanto, ele ao fim de cumprir 51 anos de prisão, ele tem a possibilidade de pedir condicional. E este é então o caso de hoje, malta, e agora sim quero conversar um bocadinho sobre este caso. Como eu estava a dizer, eu acho que por um lado faz sentido o que a defesa estava a dizer, porque claramente que o Riley gostava muito da Emma, não de uma forma saudável de todo, mas ele gostava dela e até faz sentido que ele tivesse feito o que fez para chamar a atenção, para ela o chamar, porque foi um bocado isso que ele fez nas situações anteriores, tanto na história do rapto como na história do homem que a estava a perseguir, não é? E que aí até resultou porque ela ligou-lhe e pediu para ele ir ter com ela. No entanto, eu nesta situação, eu acredito que ele quis mesmo cometer este homicídio porque eu sinto que ele sentiu-se rejeitado e muito irritado e simplesmente fez o que fez. Porque é muito difícil de acreditar que ele tenha atirado à toa, tipo, e sem querer acerta, tipo, não faz sentido, sabem? As duas balas estavam em direção à cama da Emma, ele sabia perfeitamente onde é que ela dormia, portanto, eu não acredito todo que isto tenha sido um acidente e acho que ele deve passar o resto da vida preso, muito honestamente. Espero que tenham gostado deste vídeo e que, acima de tudo, este caso vos tenha servido também como um alerta, não só para vocês, como para as pessoas que vocês conhecem. Se vocês souberem de algum caso de amigos, amigas que estejam num relacionamento tóxico, mantenham-se sempre atentos, porque realmente estes relacionamentos têm algo muito complicado, que é o facto de existir aqui um círculo vicioso, porque perdoa-se uma vez, perdoa-se a segunda e as coisas estão-se sempre a repetir e por vezes nós não sabemos qual é que vai ser a reação de alguma pessoa que esteja nesse relacionamento. Percebem o que eu estou a querer dizer? Por exemplo, no caso do Riley, ele passou-se completamente e matou a namorada. E infelizmente isto é uma coisa que acontece muito e não é só lá fora, mesmo em Portugal existem muitos casos destes, portanto estejam sempre muito atentos a este tipo de situações. E este caso é realmente muito frustrante porque estamos a falar de uma rapariga que tinha imensos amigos e que tinha uma família muito atenta e por isso é que eu acho que estes casos, deste tipo de relacionamentos são tão complicados, porque por mais que existam pessoas que gostam da pessoa e que querem ajudá-la, por vezes não conseguem, porque no final do dia a decisão é sempre dessa pessoa se vai ou não voltar para a outra pessoa. Eu sei que isto é um bocado confuso, mas eu acho que vocês conseguiram perceber o que é que eu estou a querer dizer com isto. Às vezes nós preocupamos-nos muito com uma pessoa e dizemos não estejas mais com essa pessoa, mas essa pessoa volta a tomar exatamente a mesma decisão e volta a passar por tudo novamente. E por isso é que estes relacionamentos são tão perigosos, porque entram realmente num círculo vicioso. E infelizmente a história da Emma é uma história muito triste. E chegamos então ao final de mais um vídeo, malta. Eu espero que vocês tenham gostado. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal se novos por aqui e para que deixem o vosso grande gosto neste vídeo, para que eu saiba que vocês gostam da série Solved. E claro, por fim, não se esqueçam, por favor, de partilhar comigo a vossa opinião relativamente a este caso. O que é que vocês acharam sobre este caso todo? Se acham que o Riley cometeu este homicídio intencionalmente ou não? I don't know. Deem-me a vossa opinião relativamente a este caso. Eu gostava muito de saber o que é que vocês acham desse lado. E é isto, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! Enchanté.